Ouviremos a seguir vereador Túlio Camargo. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a distinta plateia, minha esposa presente, minha prima Tânia, minha tia Dalila, com mais de 80 anos, mas que não deixa de exercer a cidadania sempre votando, irmã de minha mãe, filha do primeiro subprefeito de nossa cidade, meu avô Onofre Camargo, quando Mairinque ainda pertencia a São Roque, na administração Zico de Lima. E meu saudoso avô, se hoje nós temos aí também muitas ruas em bairros, no centro, na zona rural, também se deve a ele que abriu várias ruas, era como se fosse o prefeito da cidade na época, isso nos anos 55, 56. Agradeço também aqueles que nos ouvem, os internautas pela via virtual. Mas ouvimos aqui com bastante atenção os nobres pares que nos antecederam. A gente pôde ver aqui também até alguns debates acalorados, talvez fruto já dessa eleição tão importante que se avizinha em nosso município. Se a população está ansiosa, está atenta, é natural realmente que surjam essas discussões, esses debates, mas isso é importante, faz parte da democracia. É importante que hajam realmente essas divergências de ideias, de pensamentos. Eu acho que é daí que surge o debate e do debate surge a luz. Mas em relação, gostaria de abordar rapidamente, senhor presidente, senhores vereadores, em relação à rodoviária, como foi um requerimento também de nossa autoria, nós temos aqui a resposta. Quando perguntamos ao executivo em relação se a prefeitura pretendia retomar as obras do terminal de ônibus rodoviário urbano. Esse requerimento nós o aprovamos aqui em 4 de abril. E o prefeito disse que sim, vai de encontro às palavras do vereador Giovanni, no sentido de que estamos aguardando apenas a conclusão das obras. Então, independente de quem venha a ser o prefeito, praticamente aquilo lá já está pronto. Segundo informações também sobre uma outra questão nossa, foi gasto até o presente momento R$ 937.658,11, praticamente R$ 1 milhão. Quanto ao Senai, porque também questionamos, foi destinado uma área ao lado da rodoviária. Eu passo essas informações porque foi um requerimento aprovado por unanimidade por esta casa. E nós questionamos também a construção do Senai, que já faz um bom tempo, né, que foi destinada àquela área. E o executivo nos informa que até o presente momento nós não temos nada especificamente em relação às instalações do Senai. Como já faz alguns anos, realmente também cabe a nós talvez até montarmos uma comissão, já estou pensando nisso, para irmos até o Senai, ao Dr. Paulo Scaff, para ver se realmente ele vai fazer esse tão sonhado Senai com mais cursos, né? Porque nós já temos o Senai, trazido até na época aí pelo Dr. Toninho Gemente, nosso ex-prefeito, mas é preciso ampliar os cursos, é preciso realmente preparar melhor os nossos jovens para enfrentar aí o desemprego em massa. Hoje, com diploma na mão, a gente sabe que já está difícil, então é muito importante a gente poder fazer isso em favor da nossa juventude, oferecer mais cursos, né, mais estudos, mais possibilidade de que eles possam se formar e vencer na vida. Em relação àquela área do acesso, essa discussão toda sobre essa carta, eu vou pôr um pouquinho mais de areia aí, porque nós sabemos aí da carta de anuência, sabemos quanto aquela área ali é importante para que se faça um rodoanel, embora já disse aos senhores, os deputados com quem tivemos contato dizem que não nos iludamos, porque tão já não vai sair. Tem carta de anuência, tem o apoio, a prefeitura destina a área, mas nós já dissemos, um momentinho só, vereador, terei imenso prazer, mas o próprio governador já disse no congresso que eu estive, que estava tudo parado, o objetivo maior dele agora é juntar o dinheirinho para terminar aquele trecho do Rodoanel Norte que está faltando.
e também algumas linhas do metrô em São Paulo. E também os deputados deixaram bem claro, volto a repetir aqui, que hoje não dá mais para o prefeito, para o governador mandar uma verba para que se faça essa alça, porque não está tendo recursos e também porque o tribunal não aprovaria. Então também não adianta ampliar aí mais anos em relação ao pedágio, que nada adiantaria. Mas eu acho que nós não podemos desanimar, não podemos desistir. Foi sexta-feira, ainda estive com um amigo nosso, novamente, com o deputado João Caramês, que é um deputado do PSDB, ligadíssimo ao governador, acho que 6, 7 mandatos, já foi secretário de governo de Mário Covas. Ele falou, olha, vocês devem continuar lutando, a gente vai continuar pedindo, cobrando, a gente sabe da necessidade de se recuperar a Mário Covas, de se fazer esse acesso, não vamos desanimar, mas realmente eu acho que a gente não pode, muito bem foi falado aqui, está vendendo a ilusão de que isso aí é para já. Gostaríamos que fosse outra realidade, mas infelizmente, as dificuldades são muito grandes, pelo menos é o que eles têm nos dito. Mas tenho imenso prazer de dar uma parte ao ilustre vereador Rodrigues. Obrigado, vereador Rodrigues, por 1 minuto. Obrigado, não, vereador. Não, só para esclarecer, primeiro, em relação ao Senai, na época que foi concedida aquele trecho de terra no FEPEMA, eu estava aqui, o doutor Paulo Scarpa estava aqui, veio aqui, tudo, fez tudo um... Tá, enfim. Mas em relação à cardanuense, aqui tá, eu vou só ler aqui, só para ler esse tópico aqui. Fica autorizada a empresa competente, CCR, VOS, Grupo CCR, as suas exclusivas expensas e para fins de execução de projeto de uma construção do referido viaduto. Então, só para esclarecer o que foi cedido, para que foi cedido o terreno daquele local. Ok? Obrigado pela parte, não, vereador. Obrigado, vereador. Então, mas tem mais um probleminha ali ainda. Aquela área também foi destinada, foi doada, é claro que precariamente, para a Camila Akemi Cauano. É uma empresa instalada em São Roque. Essa área nós já cobramos do executivo, está sendo retomada. Essa senhora nos procurou, mas já extrapolou o prazo, que foi em 2012. E ela também disse que, se for tomado, ela vai entrar com uma ação, porque ela já investiu alguma coisa ali, coisa de 30 mil, 40 mil. Então, eu acho que isso aí pode até complicar um pouquinho mais. Mas vejo, senhores, que, de qualquer maneira, o importante é que a gente continue a brigar ou para aquele retorno, para que haja essa alça, ou para que haja esse retorno naquela localidade. Mas... senhores vereadores, eu gostaria de pedir mais uma atenção dos senhores e agradecer mais uma vez esse tema que eu acho que hoje nós aprovamos aqui em relação ao meu requerimento. Eu agradeço a cada um dos senhores que apoiaram o nosso requerimento, no sentido de que a prefeitura procure o mais breve possível tomar as medidas necessárias para se dar manutenção urgentemente a essas câmeras instaladas no centro da cidade. Que também se estendam essas câmeras para os bairros, que se amplie, porque quando eu vi que o nosso município, através da revista Época, hoje é o 42º, proporcionalmente em termos de violência, isso nos assusta. E a gente ouve no dia a dia aí já assaltos, homicídios, latrocínios, e isso realmente é preocupante. Nossa cidade já não é mais aquela cidade tranquila, aquela cidade calma. A gente vê que São Paulo, Osasco, essas cidades aí da periferia de São Paulo estão também estendendo os tentáculos. Então é importante, a segurança preventiva é fundamental. A gente está vendo aí realmente muitos casos de saidinha de banco, então cabe também a nós aqui fazermos a nossa parte, procurarmos dentro do possível oferecermos um pouco mais de segurança à nossa população. Vamos continuar lutando para que esse fórum saia daqui. É um absurdo, aqui no centro da cidade, em frente a uma escola. A gente tem cobrado isso e a gente espera que essas providências sejam realmente tomadas o mais breve possível por parte das nossas autoridades, seja do Executivo, seja do governo estadual. Gostaria de falar também, senhor presidente, sobre um outro assunto. É com muita tristeza, hoje nós apresentamos um requerimento de pesar em virtude de mais um suicídio de uma jovem aqui em Mairim, que isso já vem se tornando uma rotina. Nós sabemos que essa terrível doença chamada depressão está aumentando em muito, não sei se em virtude do desemprego,
né, da desesperança, mas são jovens. Essa moça, conhecida nossa, até cliente da minha esposa, que trabalha na área previdenciária, minha esposa estava procurando o auxílio doença para ela, deixa 2 filhas, com 25 anos de idade, deixa uma filha de 10 anos, uma de 7, morava aqui no Jardim Cruzeiro Gleba B, e aí vai de encontro aqueles requerimentos que temos feito, já apresentamos aqui, já defendemos na tribuna. É necessário, sim, mais médicos nos bairros, é necessário, principalmente, mais psiquiatras. Já falamos e voltamos a dizer aqui, né? Hoje a pessoa quer uma consulta, precisa de uma consulta, muitas vezes é demorada, depois o retorno no psiquiatra demora-se muitos meses. Também vai de encontro aquilo que nós estamos aí defendendo, já apresentamos aqui o projeto, que é para que tenhamos, né, por parte do Executivo, um incentivo maior em relação a ver instalada aqui na nossa cidade, né, uma clínica, mas uma clínica que também absorva essas pessoas encaminhadas pela prefeitura, que não têm condições de pagar uma mensalidade para internação de um dependente, de uma pessoa drogada. Muitas vezes a gente sabe o quanto a droga prejudica, né, o cidadão, e muitas vezes leva também ao suicídio, que é terrível. Então é saúde pública, é importante nós termos essa sensibilidade, né, exigirmos isso independente de quem venha a ser o prefeito, né, darmos condições para que tenhamos aqui, tantas cidades pequenas têm clínicas, o município está aí recuperando, né, já cobramos aqui tantas áreas que foram doadas a empresas que nada fizeram. Então realmente a gente tem bastante área nesse sentido. Eu acho que uma clínica também especializada no tratamento químico, especialmente para uma porcentagem para essas pessoas que não têm condições, isso vai ser muito bom para a nossa cidade, recuperar muitos jovens. A gente vê o desespero de muitas mães, de muitos pais, né, quando tem um filho entregue ao vício no seio, né, do seu lar. A gente vê até na imprensa e jornais, mãe tendo que acorrentar filho e daí por diante. Quando a gente sabe que muitas vezes um jovem desse vai para a cadeia e lá sim ele entra para a escola verdadeira do crime, quando na verdade esse jovem sendo tratado aí por psicólogos, por médicos, ele pode ter uma recuperação muito melhor e voltar à ressocialização, né? Estar junto novamente no seio social. Então eu agradeço a essa aprovação dos senhores em relação a esse nosso requerimento. Também vai de encontro a um projeto que estamos apresentando hoje, senhores vereadores, que é o Cria a Farmácia Municipal Eletrônica. É uma continuidade daquilo que nós trouxemos aqui em 2002, 2003, que é o médico de família. Não me canso de agradecer aqui o deputado já falecido, o deputado Ricardo Izaro Pai, que fez com a gente 11 convênios para que tenhamos um médico de família, que possa, né, e eu vejo estar novamente sendo instalado esses médicos de família, estava paralisado, né, a gente esteve com o secretário no começo do ano, com o prefeito, né, e isso já está sendo feito em alguns bairros, já estão sendo instaladas algumas farmácias, isso facilita em muito a população. E nós estamos apresentando aí hoje esse projeto que cria a farmácia municipal eletrônica. Terá por objetivo, vejam os senhores, uma lista, né? E as pessoas então poderão ver através do site da prefeitura os medicamentos que lá existem. E nós descrevemos aqui vários deles, né? Medicamentos que a prefeitura deve destinar. Isso vai facilitar e muito. A pessoa às vezes deixa a sua casa, um idoso e uma pessoa com deficiência física, uma mulher grávida, ela já vai saber no qual posto, né, no qual posto de saúde tem aquele medicamento. E também, se a pessoa não tem facilidade, né, de pesquisar isso pelo site, também que seja colocada a lista nos postos de saúde com os medicamentos. Isso vai facilitar em muito. Tem um outro projeto de nossa autoria, eu acho importante nós ressaltarmos aqui também, que é o que torna todos os assentos instalados nos veículos do transporte público do município preferenciais aos idosos, portadores de deficiência, gestantes ou pessoas com criança de colo e da outras providências. Ou seja, geralmente nós vemos aí nos veículos, né, nos ônibus, 5 lugares, tem uma porcentagem, um número de lugares para essas pessoas.
Mas, por exemplo, se tiver lá meia dúzia de assentos para os idosos, para as gestantes, para as mães com crianças no colo, eles sentam. E se houver mais pessoas também idosas, ou seja, é importante então que todos eles tenham a preferência. E aí na falta, só para encerrar, senhor presidente, na vacância, né, das vagas, então as outras pessoas poderão ocupar esses assentos. No mais, senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço a atenção de todos os senhores. Obrigado.